Então, vou falar, então, primeiro do seminoma. O estádio 1, então, são os pacientes que apresentam histologia só de seminoma puro, né? O tumor confinado no testículo, sem metástase à distância linfonodal. 80% desses pacientes vão ficar curados apenas com a orquiectomia isolada. Então, 20% desses pacientes vão recidivar, mas, mesmo assim, a sobrevida global é em torno de 100%, mesmo nos pacientes que recidivam, eles vão responder depois com a terapia na recidiva. Não está passando aqui. Então, o tratamento é dividido em vigilância ativa, radioterapia e quimioterapia. Então, até os anos 90, o tratamento standard era a vigilância ativa e a radioterapia. Então, só a partir de final dos anos 90, que foi... Vou passar por aqui, mais fácil. Foi publicado um primeiro estudo que avaliou o benefício da quimioterapia nesses pacientes. Obrigada. Então, desculpa, gente. Então, até os anos 90, mais ou menos, os pacientes eram tratados com radioterapia ou vigilância ativa. Então, com benefício dos tratamentos baseados em platina na doença metastática, se sugeriu, né, tentar o tratamento quimioterápico adjuvante nesses pacientes, para evitar os riscos da radioterapia, risco cardiovascular e da vigilância ativa dos pacientes que não tinham controle adequado. Então, foi tentado, então, um tratamento com a carboplatina. Então, esse era um estudo piloto, pode passar, que avaliou 1 a 2 ciclos de carboplatina no estádio 1 de seminoma. Pode passar de novo. Então, foi um estudo que recrutou pacientes de 1982 a 1992, um estudo não randomizado. Então, 69 pacientes fizeram radioterapia, 67 vigilância ativa, 25 um ciclo de carboplatina e 53 2 ciclos de carboplatina. Então, aqui a gente vê que os pacientes com vigilância ativa tiveram 27% de recorrência, radioterapia 6%, um ciclo de carbo 1%, e quem fez 2 ciclos, nenhuma recorrência. Então, a partir desse estudo, a gente viu que a quimioterapia podia ser uma opção de tratamento. Então, a partir daí, foi realizado um estudo pelo IORTC e um grupo inglês, tá, que foi publicado em 2005 no Lancet. Pode passar. E aí, nesse estudo, foram randomizados 1.477 pacientes, de 1996 a 2001. Os pacientes eram randomizados. No braço A, era carboplatina ao C7, um ciclo, e no outro braço, radioterapia isolada. Dentre os pacientes de radioterapia, eles randomizavam em 30 grays em 15 frações, 20 grays em 10 frações. O objetivo do estudo era avaliar a taxa de recidiva nesses pacientes em ambos os braços. Então, aqui, a taxa de recidiva, né? A gente vê que o braço da carboplatina não foi inferior à radioterapia. Tá? Pode passar. Aqui, em relação à toxicidade, o gráfico aqui ele mostra que os pacientes, na primeira semana que faziam quimioterapia, eles tinham uma piora da qualidade de vida, né? Paravam de trabalhar, mas que, em relação à radioterapia, depois ele já voltava, né? Então, ele parava menos tempo nas atividades diárias, comparado à radioterapia. E, em relação à fadiga, a mesma coisa. Aqui é o mesmo estudo, mas foi uma análise realizada 6,5 anos após, né? Foi já com dados mais robustos. E aqui mostra também a sobrevida livre de recorrência, mostrando que a carboplatina não é inferior à radioterapia nesses pacientes. Então, a quimioterapia adjuvante ela tem uma eficácia similar à radioterapia, tem uma menor incidência de fadiga comparada à rádio, e esse estudo mostrou também que tem uma menor frequência de tumores de células germinativas contralateral. E também, numa análise exploratória, também não mostrou diferença em relação à infertilidade da radioterapia com a quimioterapia com ciclo de carboplatina. Então, quais seriam as vantagens da quimioterapia no estádio 1 de seminoma? Seria diminuir o risco de recidiva em 15% a 5%, né? Mas seria mais interessante os pacientes que não aderem ao acompanhamento regular
ou que têm alguma dificuldade em ter acesso a exames de imagem para ter um diagnóstico precoce da recidiva, e em relação à radioterapia, parece ter um perfil de toxicidade um pouco melhor. A desvantagem seria supertratar 85% de pacientes que não iriam recidivar, né, já estariam curados com a orquiectomia. E outra desvantagem seria o paciente estar exposto a eventos adversos relacionados à carboplatina, que é a trombocitopenia e neutropenia, que é uma dose alta de carboplatina ao CD7. Pode passar. Então, agora, em relação ao não seminoma. Então, não seminoma, 30% dos pacientes irão recidivar após a orquiectomia, então, também, a grande maioria dos pacientes não vão recidivar, né? E, mesmo assim, a sobrevida também é bem alta, como os pacientes seminoma. No não seminoma, a gente classifica os pacientes em baixo risco e alto risco, né? Essa classificação é baseada em 3 fatores: invasão linfovascular, predominância de componente embrionário e maior que T2. Né? Então, de baixo risco, são pacientes que não têm nenhum desses fatores. Esses pacientes têm um risco de recidiva de 10% a 14% após a orquiectomia. E o alto risco tem uma presença, pelo menos, de um desses fatores, tem um risco de recidiva de 40% a 55% após a orquiectomia. Então, esses pacientes têm risco muito maior de recidiva. Então, no não seminoma, o tratamento, as 3 opções que a gente tem é a vigilância ativa, ressecção linfonodal retroperitoneal e a quimioterapia adjuvante. Então, aqui, para falar um pouco da quimioterapia também nesses pacientes adjuvantes, tem 2 estudos. Esse é um estudo alemão, que foi publicado em 2008 no JCO. Foi um estudo randomizado que randomizou os pacientes foram submetidos à linfadenectomia retroperitoneal versus um ciclo de BEP. Então, foram recrutados 382 pacientes de 1996 a 2005, em 61 centros da Alemanha. É interessante que, nesse estudo, eles realmente avaliaram os centros da Alemanha em todas as regiões da Alemanha, em centros que não eram especialistas nisso. Então, nem todos os urologistas eles eram experts na ressecção linfonodal. Então, o objetivo do estudo foi comparar a eficácia da quimioterapia adjuvante com o BEP em relação à ressecção linfonodal retroperitoneal em hospitais da comunidade na Alemanha. Então, os pacientes foram randomizados no braço A em um ciclo de BEP e no outro braço ressecção linfonodal retroperitoneal. Aqui é para mostrar que os 2 braços foram bem balanceados em relação ao T. Pode passar. Num follow-up de 4,7 anos, teve uma diferença significativa na recidiva livre de recorrência para o braço que fez a quimioterapia com ciclo de BEP. Tá? Então, foi 2 versus 15% na taxa de recidiva. Os pacientes que fizeram o ciclo de BEP tiveram um perfil de toxicidade tolerável, toxicidade grau 4 foram relatados em só 2,3% dos casos, e nenhuma morte foi relacionada ao câncer. Pode passar. Então, concluindo, a quimioterapia com ciclo de BEP mostrou significativa redução da recidiva comparada à ressecção linfonodal retroperitoneal. Aqui é outro estudo, até que o Diogo vai falar melhor depois, que é o Cenoteca. Foi um estudo publicado em 2009 no JCO, que é um estudo que foi realizado nos países nórdicos. Foram recrutados pacientes de 1999 a 2005, foram 745 pacientes. O objetivo foi avaliar a taxa de recidiva entre quimioterapia e a vigilância ativa de acordo com o prognóstico. Então, eles colocavam como fator prognóstico invasão vascular. Então, os pacientes eram divididos em pacientes sem invasão vascular e com invasão vascular. Os pacientes que não tinham invasão vascular, eles poderiam fazer vigilância ativa ou um ciclo de BEP. Os pacientes com invasão vascular, eles poderiam fazer 1 a 2 ciclos de BEP ou vigilância ativa. Então, num follow-up de 4,7 anos, os pacientes que não tinham invasão vascular, que foram submetidos à vigilância ativa, tiveram uma taxa de recidiva de 3,5%. Com o ciclo de BEP, foi 1,3% de recidiva. Pacientes com invasão vascular, um ciclo de BEP, foi 3,2% de recidiva, 2 não teve nenhum caso, mas o N foi bem menor. E vigilância ativa tinha 41,3% de recidiva. Pode passar. Então, a gente conclui nesse estudo que os pacientes que tinham invasão vascular eles têm uma taxa de recidiva de 50% e sem invasão vascular de 85%.
85% vão ficar curados com orquiectomia. A vigilância ativa, então, para paciente que tem sem invasão vascular, se mostrou segura com uma taxa de recidiva só de 11,5%. E a quimioterapia com BEP reduziu a recidiva em pacientes de alto risco. Pode passar. Então, quais são as vantagens da quimioterapia no não seminoma estádio 1? Ele diminui o risco de recidiva mais nos pacientes de alto risco e uma menor necessidade de centro hospitalar complexo, mas, assim, em lugares que você não tem, talvez, um serviço de urologia que tenha a capacidade de fazer a linfadenectomia. E como desvantagem, seria supertratar 70% dos pacientes que já ficariam curados com orquiectomia. Ele não trata o teratoma, que, ao contrário da ressecção linfonodal. E o paciente ser exposto a eventos adversos relacionados ao BEP, que é alopecia, neutropenia, infertilidade, eventos cardiovasculares, ototoxicidade, etc. Então, para concluir, no seminoma, pacientes com boa adesão ao segmento clínico poderão ser tratados só com vigilante ativa, já que eles já a chance que, mesmo na recidiva, eles podem ficar curados. Então, isso, você pode observar o paciente na recidiva, tratar ele, então você vai tratar realmente quem vai recidivar. Os pacientes que não podem seguir o acompanhamento, você pode avaliar o tratamento de quimioterapia adjuvante com ciclo de carboplatina. No não seminoma, os pacientes de baixo risco com boa adesão ao segmento clínico poderão ser tratados com vigilância ativa e os pacientes de alto risco devem ser tratados com quimioterapia adjuvante com BEP.